Quando você pensa em Leonardo da Vinci, eu sei que você já pensa automaticamente em pinturas incríveis e invenções futuristas, certo? E se eu falar Isaac Newton, automaticamente a gente é transportado para a cena de uma maçã caindo. Mas você sabe o que é que esses dois gênios têm em comum? Eles ajudaram a descobrir a magia por trás de algo que a gente vê todos os dias. Já sabe o que é? As cores. Seja muito bem-vindo, eu sou o Nassi, você está no Vanguarda Visual. Esse aqui é o segundo episódio da nossa websérie O Código das Cores. E ó, se você não conferiu o primeiro episódio, já clica aqui e vai pra lá, porque esse vídeo tá fenomenal. Essa websérie vai ter 4 episódios, os 2 últimos vão te surpreender com certeza. Então já curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal e vem comigo que é sucesso. No episódio passado, a gente descobriu como é que as cores mexem com as nossas emoções. Mas antes de tudo isso, alguém foi responsável por descobrir o que de fato é cor de verdade. E foi aí que os gênios como Isaac Newton e Da Vinci entraram em cena. E não foram só eles, tá? Ao longo da história, vários artistas e cientistas ajudaram a construir essa teoria. E hoje, além do Da Vinci e do Newton, nós vamos destacar 2 nomes: Johann Wolfgang von Goethe e Michel Eugene Chevreul. A teoria das cores nada mais é do que um manual que explica como as cores se relacionam e influenciam a nossa forma de ver o mundo. Ou seja, ela quer dizer que as cores não estão nos objetos, mas sim na luz que reflete nos objetos. E olha só que curioso, muito antes da física moderna, Leonardo da Vinci já tinha sacado isso. No seu livro Tratado da Pintura e da Paisagem, Sombra e Luz, ele explica que a cor é uma propriedade da luz, e não dos objetos. Ele afirmava também que o branco é resultado da mistura de outras cores, uma ideia que só mais tarde seria confirmada cientificamente. Além disso, Da Vinci foi um mestre no estudo da sombra e luz e como elas ajudavam a criar volume e realismo. Enquanto Da Vinci estudava a luz com um olhar de artista, Isaac Newton trouxe um olhar de cientista e um prisma na mão. No século XVII, ele fez um feixe de luz branca passar por um prisma de vidro e percebeu que aquela luz se dividia em várias cores. Ou seja, o que a gente chama de luz branca, na verdade, é a união de várias radiações coloridas, as mesmas que formam o arco-íris. E essa descoberta foi um divisor de águas. Afinal, bateu o martelo de uma vez por todas de que a cor não está no objeto, e sim na luz que chega até os nossos olhos. Mas calma que a história não para por aí. Um século depois surgia Johann Wolfgang von Goethe, contrariando as ideias de Newton e trazendo um olhar mais humano, já que Newton via as cores apenas no âmbito físico. Goethe se interessou em como realmente a gente enxerga e sente as cores, considerando tanto os fatores fisiológicos quanto os psicológicos. Como a nossa mente as percebe, sabe? Ele estudou a forma como os olhos e o cérebro reagem à luz e como os fatores subjetivos e fisiológicos influenciam a forma como a gente vê cada tom. E para fechar esse passeio histórico, a gente desembarca na França do século XIX com Michel Eugene Chevreul. No livro A Lei do Contraste Simultâneo das Cores, ele mostrou que a forma como enxergamos uma cor depende das cores vizinhas. Ou seja, o que está em volta muda totalmente a nossa percepção. E ele não parou por aí. Criou um sistema com milhares de tons para ajudar artesãos e designers da época a montar paletas realmente harmônicas. Resultado? Suas ideias viraram febre entre os pintores impressionistas e pós-impressionistas. E até hoje, quem trabalha com moda, arte, design ou publicidade ainda bebe da sua fonte na hora de criar suas paletas. E todas essas descobertas abriram caminho para algo essencial na teoria das cores: o círculo cromático. Mas antes, a gente precisa entender uma diferença que muda tudo: cor-luz e cor-pigmento. Entender esses 2 sistemas é fundamental para você sacar porque a luz cria um tipo de combinação e a tinta cria outro. A cor-luz é a própria luz que vemos, parte do espectro eletromagnético visível. Pense no sol, na tela do celular ou até mesmo no holofote. Esse sistema, conhecido como aditivo, tem como as cores primárias o verde, o vermelho e o azul. Quando essas luzes se misturam em diferentes intensidades, formam outras cores, como ciano, magenta e amarelo. Aliás, esse é o sistema que você conhece como RGB, usado em telas, câmeras e tudo que emite luz. Já a cor-pigmento é outra história. É a das tintas, dos lápis, das roupas. Ela depende da luz que bate e volta do objeto. Ou seja, importa a luz que ele reflete. Aqui o processo é subtrativo. A superfície absorve parte da luz branca e só devolve algumas cores. Essas refletidas são as que chegam aos nossos olhos. E por isso que quando a gente mistura tintas, cada nova cor vai roubando um pouquinho mais de luz e o resultado tende ao escuro. É o modelo CMYK. Ciano, magenta, amarelo e o K de preto, usado em impressões e qualquer coisa que dependa de tinta. Ou seja, a cor não é do objeto, e sim da luz que ele emite
ou reflete. Inclusive, isso explica o porquê o vermelho da tela brilha de um jeito e o da tinta parece outro. Agora que você já sabe de tudo isso, bora conhecer o queridinho de todo mundo que trabalha com cor, o círculo cromático. Pensa nele como um mapa das cores, organizado de acordo com o espectro luminoso e que deixa tudo de forma bem visual e fácil de entender. Nele, as cores são divididas em primárias, secundárias e terciárias, e ficam posicionados lado a lado com tons parecidos, formando uma sequência harmoniosa, com baixo contraste e agradável de olhar. O objetivo do círculo cromático é justamente esse, te ajudar a escolher e combinar as cores de forma planejada e harmônica. É ele que vai ajudar a gente na hora de montar paletas que funcionam, evitando cores que brigam entre si e potencializando aquelas que se completam. Mas então, como criar harmonia entre as cores? Existem alguns métodos bem clássicos que ajudam a criar combinações agradáveis e equilibradas aos olhos: monocromático, análogo, triádico e complementar. No monocromático, a gente trabalha uma única cor em vários tons e brilhos. Ela passa a sensação de tradição e sofisticação, ótimo para projetos que precisam de uma estética mais elegante e uniforme. Já o análogo usa cores vizinhas no círculo, criando composições suaves e naturais. O triádico usa 3 cores equidistantes, trazendo equilíbrio, com mais energia e contraste. Quanto ao complementar, junta cores opostas que se intensificam mutuamente, criando um impacto visual e um contraste forte. Então, agora que você já domina a teoria e já sabe como a cor funciona, você já está mais que preparado para o próximo episódio da nossa websérie: a história do Color. Então vamos descobrir como as cores chegaram no cinema, como elas revolucionaram toda a indústria cinematográfica e como até hoje elas influenciam em como a gente percebe as imagens. Então já sabe, né? Não perde, porque vem coisa boa por aí. Ação! Quando você pensa em Leonardo da Vinci, eu sei que automaticamente você lembra das pinturas lindas, incríveis e de criações que eu esqueci e fui tentar inventar demais e... Ah, tá fazendo um negócio. Ia ter uma transição pra vocês. Vai fazer assim, ó: cor luz e cor pigmento. E essa descoberta foi um divisor de água, porque... Eita, como tá comendo o plural das coisas. Tá, vamos lá. Aquele meme, não é enxerga, não. As percebe. Que